Olá, vamos descobrir o conteúdo de números inteiros. Eu sou a professora Daniele Bracher, de matemática. Os números inteiros são representados pela letra Z e compreendem os números naturais, aqueles que utilizamos para contar, número um, número 2, número 3, até o infinito positivo, o zero e também os números negativos, até o infinito negativo. A origem dos números inteiros se dá na época do Renascimento, com o advento, com a expansão do comércio e a necessidade de representar também os prejuízos. Nesta época, e ainda nos dias atuais, se utilizava os números positivos, acompanhados pelo sinal de mais ou não, para representar um lucro ou para dizer que se possui esta quantidade, este valor. Já os números negativos, sempre acompanhados do sinal de menos, sinal negativo, representam um prejuízo ou uma falta. Um dos exemplos de utilização dos números negativos em nosso cotidiano é através de um extrato bancário. Nós temos aqui em nossa tela um saldo negativo de R$ 50 no dia 5 de agosto. Esse saldo negativo indica que o cliente não tinha esses R$ 50 em conta e está pegando emprestado do banco. Por isso, é R$ 50 negativo. Então, neste mesmo dia, tem a entrada positiva do salário. No dia 6 do 8, tem o pagamento do cartão de crédito, que é uma saída, uma retirada, né? Então, é menos R$ 800. No dia 7 de agosto, ele recebeu um depósito positivo de R$ 150. Neste mesmo dia, entrou um cheque em sua conta com uma saída de R$ 1.300. E ainda teve uma compra no supermercado de R$ 450. Como esses dois últimos itens representam saídas, eles são acompanhados do sinal negativo. Também temos como um exemplo da utilização de números negativos na tabela de saldo de gols do Campeonato Brasileiro. Aqui então temos uma parte da tabela, né? Por exemplo, o time da Bahia teve gols a favor, 8 gols, gols contra, 5 gols. Então, teve um saldo de gols de 3, porque 8 menos 5, ele fez 3 gols a mais do que ele levou. Mas, se nós formos olhar aqui, o time do Corinthians, ele fez 3 gols, teve 3 gols pró, e levou 4 gols. Então, ele teve 4 gols contra, tendo um saldo de gols igual a menos 1, porque é como se nós tivéssemos 3 menos 4. O mesmo aconteceu para o Ceará e o Internacional. Ambos os times tiveram um saldo de gols negativos nesta rodada. Outro exemplo da utilização dos números negativos é quanto à temperatura. Sabe-se que a temperatura estando a 0 graus é bastante frio, mas ela pode estar ainda mais frio do que quando ela está a 0 graus. Nesse caso, são as temperaturas negativas. Aqui nós temos um exemplo de um termômetro de uma cidade que está medindo menos 4 graus. E também um contraponto, né? O termômetro do Rio de Janeiro, que está medindo 40 graus. Bastante calor, no caso. Um conceito importante é o conceito de números opostos ou simétricos. Os números opostos ou simétricos estão à mesma distância da origem, à mesma distância de zero. Se nós observarmos, o número 3 positivo está a 3 unidades de zero. E também está a 3 unidades de zero o número menos 3. Então, podemos dizer que menos 3 e 3 são números opostos ou são simétricos.
regra geral nos diz que, seja n um número inteiro, são opostos n e menos n. Podemos realizar a comparação entre números inteiros. Para isso, vamos utilizar os sinais de maior, menor e igual. Aqui nós temos a reta numérica apresentando alguns números inteiros, do -8 até o 8. É importante lembrar que será maior o número que estiver à direita na reta numérica. Quanto mais à direita estiver um número, maior ele será. E podemos tirar algumas conclusões, né? A primeira delas é que o zero é menor que qualquer número positivo e maior que qualquer número negativo. Veja, o zero está à direita dos números negativos, então ele é maior, mas ele está à esquerda dos números positivos, então ele é menor do que os números positivos. Um número positivo é sempre maior que um número negativo, porque ele está à direita. E, consequentemente, um número negativo é sempre menor que um número positivo. Ao compararmos dois números inteiros positivos, aquele que está mais distante de zero é maior. Outro conceito relacionado à reta numérica é o conceito de módulo de um número, ou ainda de valor absoluto. Por exemplo, o módulo de um número é a distância desse número até a origem, então a distância desse número até o zero. No caso, nós temos o exemplo de qual é o módulo de -3? -3 está a 3 unidades do zero, a 3 unidades da origem. Logo, o módulo de -3 é igual a 3. Resumindo, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra n e abrange o conjunto dos números naturais, com o zero e mais os seus opostos, os números negativos. E é isso, vamos aos exercícios, vamos praticar.